Salve barbeirada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, professor Fagner, professor do Instituto Embeleze. Vou estar passando para vocês hoje uma videoaula bacana, bem prática, objetiva, tirando a dúvida de todos os alunos que me mandaram. Lembrando que o que vai ser passado hoje para vocês foi decisão dos próprios alunos, né? Eu pedi para que eles sugerissem os temas para que eu pudesse fazer essa videoaula. Então, vamos lá? Bom galera, vamos aqui, né? Estou aqui com o meu cliente, Patrick, né? Vou aproveitar esse momento para tirar justamente a dúvida que vocês têm em relação às bases que nós fazemos nos cortes fade, né? Os cortes graduados, que nós popularmente chamamos de degradê. O que eu vou fazer? A minha intenção é fazer um fade navalhado aqui no Patrick, tá? Eu vou fazer um mid fade. Vamos recapitular para quem não lembra? Então o fade é o seguinte, quando eu faço o fade a um dedo acima da orelha, eu estou fazendo um low fade, um fade baixo. Quando eu uso os dois dedos acima da orelha, eu estou fazendo um mid fade, que é justamente o que eu vou apresentar agora no corte. Se você coloca de 3 dedos a 4 dedos, você está fazendo um high fade, o fade mais alto, tá? Então nesse vídeo nós vamos mostrar o mid fade, tá? E eu vou fazer ele navalhado e dar algumas dicas para vocês, tá ok? Vamos lá? Então vamos começar. Eu vou começar sempre alinhando o cabelo com pente. Após o alinhamento eu vou fazer a minha base fade. Lembrando que é uma base arqueada, tá? Então eu vou usar aqui, como eu vou fazer um mid fade, um fade médio, vou usar como ponto de referência o final da sobrancelha dele. Vou vir com a máquina de corte na zero, tá? Zero baixa, marcando, tá? Então vamos lá. Eu começo arqueando, sempre a parte do começo é a parte mais baixa. Acima da orelha vai ficar o ponto mais alto do arco, tá? Quando eu passo da orelha, eu começo a descer. Quando eu chego aqui mais ou menos na altura da metade da orelha, eu começo a arquear, voltando, tá? Aqui já está feita a minha base. A partir desse momento eu vou começar a fazer as graduações, tá ok? Vamos lá. Bom, agora com o pente número 1, tá? Ele baixo, eu vou subir um dedo da minha base e 2 dedos na parte da nuca, tá ok? Sempre com o auxílio do pente. Então eu vou tirar, sempre fazendo o movimento de C-motion, tá? Que é esse movimento aqui, ó. Então eu vou subir um dedo nessa parte inicial, sempre penteando, ó, e fazendo o movimento de C-motion. Quando chega na metade da orelha atrás, eu já vou começar a tirar 2. Beleza? Então aqui eu sempre vou tirar um pouco mais, ó. Então eu vou fazer o corte fade por bases. Eu faço uma base na 0, a base na 1 e agora eu vou fazer outra base aqui acima no pente número 2, tá ok? Com o pente número 2, vocês vão fazer o mesmo movimento com a 1, né? Você vai subir um dedo na lateral e 2 dedos atrás fazendo o movimento de C-motion, deixando esses 2 dedos na aresta para você fazer o disfarce depois. Pode passar a máquina com bastante leveza, tá? Que ela pega melhor. Agora eu venho com o pente 1,5, eu vou passar na base que está entre a base de 1 e a base de 2, ou seja, essa linha superior, né? Eu vou apagar ela agora com o pente 1,5. Parte da nuca sempre mais difícil para apagar as linhas, vocês vão perceber. Agora eu já vou vir com o pente meio, né? O pente de disfarce. Apagando essa última linha, deixando ela o mais claro que eu conseguir, tá? Pode ver que eu uso o movimento de 15 graus, usando somente o biquinho da máquina.
para deixar essa última linha o mais clara possível, tá ok? Sempre fazendo um movimento bem curto, usando a ponta dos dedos para segurar a máquina, com bastante leveza. Quanto mais você usar a máquina com leveza no couro cabeludo do cliente, melhor vai ser o resultado da raspagem, tá ok? Vou usar agora a maquininha de acabamento, tá? Vou usar ela de cima para baixo, tá? Para fazer descer um pouco essa base, para que eu possa depois entrar com a navalha, né? Assim que eu terminar esse procedimento eu vou navalhar esse cabelo, então eu tô usando a máquina de acabamento, que ela é mais baixa do que a zero, para fazer a preparação para o navalhado. O navalhado eu sempre uso um shaving gel, né? É o produto mais adequado para a gente estar fazendo esse trabalho. Agora nesse momento, ó, eu tô apagando a marquinha ainda que ficou da linha, ó. Eu vou usando o cantinho da maquininha de acabamento, ó, e vou deixando a linha mais apagada ainda. Lembrando que no corte fade é justamente essa técnica que a gente usa. A gente forma as bases e depois vai apagando as linhas que ficarem entre essas bases, né? Aí que forma esse efeito de degradê que o pessoal tanto gosta. Com bastante delicadeza, com o apoio da escovinha, ó, fazendo a preparação para o navalhado, tá? A lâmina eu já deixei preparada com a lâmina nova, lembrando que nós vamos utilizar uma lâmina por cliente, tá? E agora na parte do navalhado sempre tem algumas regrinhas, né? Nós vamos sempre utilizar a navalha bastante deitada, né? Com bastante cuidado para fazer esse contorno da orelha. Estica bem a pele do cliente para ela ficar bastante plana, né? E facilitar assim no navalhado. Lembrando que o produto que nós utilizamos para fazer o navalhado, né, é sempre um shaving gel, que é o produto mais indicado, tá? Onde ele consegue fazer o deslizamento da lâmina com maior facilidade sem prejudicar a pele do nosso cliente, ok? Para aqueles que têm menos familiaridade com a navalha, tá? Peço para que passe com bastante cuidado para não ocorrer de acontecer fissuras no nosso cliente. Agora nós vamos trabalhar a parte da aresta, né? Que é onde entra o disfarce do corte. Primeiro vou usar uma técnica de freehand, onde eu subo com o pente, tiro a angulação do pente puxando ele para mim e utilizo a máquina na zero passando ela lateralmente, tá? Sempre utiliza dessa forma que você corre menos risco de fazer algum buraco nesse cabelo. Sempre quando eu subir o pente, eu tenho que subir o pente e puxar o ângulo para mim, né? Para mim manter o disfarce, tá ok? Agora eu vou usar uma tesoura dentada, né? Para fazer a desbastagem desse cabelo, né? Desfiar o cabelo, assim proporcionando uma melhor conexão no corte. Eu uso a tesoura dentada onde eu preciso reduzir volume ou fazer conexões de disfarce, né? Eu desfiando o cabelo conecta melhor em relação ao topo com a lateral. Então a aresta fica harmonizada, tá? E o cabelo fica melhor conectado. Vamos agora fazer o pente corrido, né? Para tirar as imperfeições. Sempre quando você desfia o cabelo, fica algumas pontas, né? Então agora fazendo o polimento com a tesoura de corte, utilizando a técnica de pente corrido, tá? Tome muito cuidado, principalmente aqueles que têm pouca experiência com tesoura, tá? O pente, ele sempre, quando eu estou fazendo esse movimento, ele nunca pode parar, tá? Eu vou usando esse movimento agora que eu estou fazendo, essa técnica, né? Pra fazer a desbastagem desses fios. O que acontece? Quando eu estou fazendo fade, ele envolve a questão da coloração, onde ele é mais claro e ele vai ficando mais escuro conforme ele vai chegando no topo. Então eu utilizo essa técnica para retirar essas marquinhas de cor. Agora já com a lateral praticamente finalizada, utilizando essa técnica que nós chamamos de baixo para cima. O outro lado do corte, eu vou usar outra técnica de fade, né? A técnica que nós costumamos falar que é a técnica de cima para baixo. Então eu vou fazer a base igual eu fiz o outro lado, né? Fazer a base na zero, arqueada ou mid fade, lembrando.
E vou fazer agora outro sistema de graduação. O outro eu fiz por bases, esse eu vou fazer descendo. Começo agora com pente 2, né? Vou lá em cima respeitando somente os 2 dedos da aresta, que é onde vai ser o disfarce. E vou retirando toda essa região, tá? Com o movimento de C-Motion. E respeitando também a região da coroa, que ela vai entrar também outro disfarce em relação ao topo até a parte da coroa. E aqui, como eu sinalizei no vídeo, deixando esses 2 dedos para a parte do disfarce. Agora eu venho com o pente 1,5 com a alavanca aberta, tá? E vou passar praticamente no mesmo local, pouquíssima coisa mais baixo da onde eu já passei o pente 2. Quando eu passo o pente 1,5, tá? Eu vou fazendo esse movimento de C-Motion e depois eu vou fechar a alavanca, como o vídeo está demonstrando. E vou descendo também na lateral do corte, conforme eu vou descendo o pente de graduação, eu vou descendo também no corte, ok? Vocês vão perceber que ambas as técnicas são muito eficientes na questão do disfarce, tá? Então eu vou usar uma técnica de um lado e outra técnica de outro e ainda assim vai dar certo o corte. Agora eu estou com o pente 1 e abri a alavanca, né? Então eu vou passar mais ou menos um pouco abaixo da onde eu passei o pente 1,5, tá ok? Aí eu já vou começar utilizando a questão dos 15 graus, né? Nesses pontos onde o corte fica mais marcado, eu uso o biquinho da máquina, eu consigo eliminar essas marcações. Depois eu fecho a alavanca e venho com o pente 1. Pode notar que da onde eu passei o pente 2 lá em cima, agora eu já estou praticamente passando quase que um dedo acima da linha, tá? Usando sempre esse movimento de 15 graus com o auxílio do pente sempre limpando. Quando você vai passar a máquina, se você não usa o pente para alinhar o fio, ele não vai cortar corretamente, tá? Porque senão ele muda o sentido do cabelo e ele não vai ficar esse efeito esfumado. Agora com o pente 1, com o pente meio, tá? Eu vou usar ele com a alavanca aberta primeiro. E depois eu vou fechar, lembrando que eu estou utilizando essa regra para todos os pentes. Eu comecei com pente 2, depois eu vou com pente 1,5 com a alavanca aberta e depois com a alavanca fechada. Depois um com a alavanca aberta, um com a alavanca fechada e o mesmo com o pente meio, tá? Para aqueles que têm dificuldade, a alavanca aberta é quando o dente do pente sobe. Quando eu empurro a alavanca, isso significa que ela está aberta. Então eu vou fazendo esse processo e descendo no corte. Tá? Essa técnica ela demanda um pouco mais de prática. Então, para aqueles que estão iniciando, a técnica que eu utilizei do outro lado, acredito eu que seja mais fácil, né? Mas eu vejo alguns alunos sempre falando também, isso é uma questão de gosto pessoal, né? Alguns utilizam a técnica de cima para baixo e outras de baixo para cima. Então, sempre nas minhas aulas eu costumo ensinar as duas técnicas logo de início, para que a pessoa tenha a opção de escolher com qual técnica ela se dá melhor, tá? Então eu sempre vou usando aí o pente meio, tá? Nessa região da linha. Pode ver que eu faço um movimento bem curto e utilizando sempre o biquinho da máquina, onde eu consigo cortar melhor. Beleza? Agora eu vou com a zero alta, né? Já tô com o auxílio da escovinha, porque onde tá muito raspado, o pente não consegue alinhar um fio. Então a escovinha, além de alinhar um fio, ela faz a limpeza do local para você conseguir ter uma melhor visualização. Estou passando a zero alta, bem em cima da linha. E agora eu vou passar a zero baixa, utilizando um movimento de 15 graus, melhor para apagar essas linhas. Eu sempre utilizo essa questão dos 15 graus nas partes mais raspadas. Então a partir do pente 1 eu já começo a inclinar um pouco a máquina. Porque o que acontece? Quando você utiliza a máquina reta, quando você para o movimento, ela forma uma linha. Então eu cortando, utilizando o biquinho da máquina com a máquina inclinada, ela vai desfiar o fio ao invés de cortar e fazer uma linha. Utilize sempre a leveza, né, da ponta dos seus dedos quando você for realizar esse corte. Vocês vão perceber que fica bem melhor a questão, tanto conforto para o cliente quanto para você, barbeiro. Uma coisa que vocês podem notar também é que o corte está sendo realizado, em nenhum momento eu fico segurando a cabeça do nosso cliente, né? Isso não é necessário. A gente só faz essa questão de segurar a cabeça do nosso cliente quando o cliente é uma pessoa inquieta, é uma criança ou algo do tipo, ou quando você precisa esticar o couro cabeludo
para ter uma maior precisão. Fora isso, você pode trabalhar sem estar pendurado, segurando a cabeça do nosso cliente. Agora, como no outro lado, vamos partir para o navalhado, tá? As regrinhas eu já falei para você, só que desse lado eu vou fazer uma técnicazinha diferente. Podem ver que eu estou navalhando e deixando essa linha, né? Para que serve essa linha? Para aqueles que não conseguem fazer uma linha imaginária, eu vou fazer essa linha bem marcada, para eu saber que depois eu só vou vir com a maquininha de acabamento e retirar essa linha de marcação. Então ela fica bem marcada para você saber onde é a parte navalhada e onde é o disfarce com máquina, tá? Lembrando, muito cuidado quando você fazer esse contorno de orelha, que ele é muito fácil de acontecer uma fissura e um sangramento, tá? Então eu vou fazer toda a retirada com navalhete, com lâmina, e depois essa linha que ficou marcada, eu vou vir somente com a maquininha de acabamento. Então ela vai sair com bastante facilidade. Vocês vão notar que quando eu passar a máquina de acabamento, o corte já vai ficar praticamente pronto, né? Só faltando fazer o polimento que nós falamos, né? Quando nós fazemos um fade e fazemos esse tipo de graduação, ao final do corte nós fazemos o polimento, né? Que é dar o retoque final, trabalhar os detalhes. Vou colocar agora, passar com a maquininha de acabamento, tá? Fazendo o movimento sem motion ou utilizando o cantinho da máquina, que é a técnica de 15 graus, a que você preferir, tá ok? Então passa com um movimento curtinho, somente agora apagando essa linha, ó. O corte já fica praticamente pronto, faltando somente o polimento, como eu falei anteriormente. Depois de passar a maquininha de acabamento, como vocês podem ver na imagem, ainda a linha fica um pouquinho marcada, né? Você pode ver que assim ela fica harmonizada em relação ao corte, mas ainda você consegue ver uma linha separando a parte que está navalhada da parte que foi feita com a maquininha de acabamento. Vou mostrar para vocês agora como é que se tira essa última marcação, que o pessoal tem muita dificuldade. É justamente o que eu estou mostrando no vídeo, ó. Ao invés de fazer o movimento com a máquina no sentido comum, eu vou mudar o sentido dela e fazer empurrando, tá? Então eu vou empurrar com a maquininha. Vocês já vão perceber que essa marcação vai ficar bem mais fraca. Existem diversas técnicas, tá, para apagar essa linha. Essa daí é uma delas, é a que eu acho mais fácil. Eu passo a máquina zero, depois a de acabamento, depois eu venho empurrando com a maquininha de acabamento. Ok? Ao contrário do outro lado, desse lado do corte eu vou trabalhar primeiro com a tesoura de corte, tá? Deixando os fios alinhados. Então eu vou primeiro usar a tesoura de corte e depois usar a tesoura dentada para baixar esse volume, tá? E ficar mais harmonioso o corte. Então eu vou trabalhando no pente corrido, tá? Preste bastante atenção nessa região para você nunca perder a coroa do corte, senão o corte fica com um formato bem feio na questão da nuca. Então trabalhe a coroa sempre deixando ela um pouco mais cheia, tá? Utilize agora nessa parte a questão do pente, o lado mais fino, né? Que é onde você consegue atingir aonde o fio é mais curto, tá? Para aqueles que não têm prática, fazer isso com bastante cuidado, tá? Para você não perder o corte. Uma tesoura grande na hora de fazer esse movimento de pente corrido ajuda bastante, né? Quando você vai fazer com a tesoura curtinha bem ruim. Utilizando a mesma técnica que eu utilizei do outro lado, ó, para desfiar o fio, e assim eu consegui fazer uma harmonização melhor das cores, né? Lembrando que o fade ele tem que ter no mínimo 3 tipos de cores, né? Ele começa com a cor branca, que é a parte raspada, a cor cinza, que é a transição do corte, e a cor preta. Agora eu vou vir com a tesoura desbastadeira, a tesoura dentada, só para fazer a conexão do corte, tá? Lembrando que quando você faz a conexão do corte, um lado sempre vai ser diferente do outro, porque um lado é onde é a partida do corte, onde a gente faz a divisão do corte, e o outro lado que você vai fazer o disfarce é onde o corte encaixa, né? Então você tem que saber trabalhar as duas regiões do corte e fazer com bastante cuidado, principalmente se você não tem a prática. Façam com bastante calma, né? Até porque com a videoaula é legal que vocês podem fazer o corte agora e acompanhando no vídeo, tá ok? Agora mostrando para vocês o resultado final, ficou um corte bem harmonioso, sem pigmentação, tá? É um corte natural,
fade, mid fade navalhado. Então ficou bem nítido as três cores, né? O branco, o cinza no meio da lateral do cabelo e acima mais escuro. Então está pronto o nosso corte, ok? Espero que vocês tenham gostado.